Alberto Fratesi havia gastado mais de R$ 2 milhões em tratamentos médicos nos últimos 3 anos, clínicas particulares em São Paulo, hospitais especializados nos Estados Unidos, tratamentos experimentais na Europa. Nada funcionou. Nada sequer diminuiu a velocidade com que o câncer consumia seu corpo de dentro para fora. Aos 50 anos, o empresário que havia construído um império na construção civil caminhava devagar pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês após receber a notícia que tanto temia. Não havia mais o que fazer. 3 meses, no máximo 4, foi o que o Dr. Augusto Silva lhe disse com a voz carregada de pesar. Senhor Fratesi, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Os tratamentos convencionais se esgotaram. A quimioterapia não está mais respondendo. A radioterapia causou mais danos que benefícios. E a cirurgia é impossível devido à localização e extensão do tumor. Alberto havia parado de escutar após a palavra esgotaram. 50 anos de vida, 30 anos construindo a empresa mais respeitada de São Paulo, 26 edifícios espalhados pela cidade com sua assinatura, e agora tudo terminaria numa cama de hospital. Doutor, existe alguma possibilidade de... Tentou perguntar, mas sua voz falhou. Senhor Fratesi, sei que é difícil aceitar, mas é importante que use este tempo para se despedir das pessoas que ama, para resolver questões pendentes. Não tenho ninguém para me despedir, interrompeu Alberto com amargura. Meus pais morreram há 10 anos, nunca me casei, não tenho filhos. A empresa é tudo que tenho, e mesmo ela vai continuar sem mim. O médico o olhou com compaixão. Durante 3 anos acompanhando o tratamento de Alberto, nunca havia visto ninguém visitá-lo. Nenhuma visita, nenhuma ligação de amigos, nenhum familiar presente durante as sessões de quimioterapia. Senhor Fratesi, talvez seja o momento de buscar ajuda psicológica. O hospital tem uma equipe excelente de psico-oncologia. Não quero conversar com ninguém sobre morrer, disse Alberto se levantando da cadeira com esforço. Obrigado por tudo, Dr. Silva. Seus honorários serão pagos até a última sessão. Alberto saiu do consultório e caminhou pelos corredores como um fantasma. Cada passo ecoava no mármore frio, lembrando-lhe de sua solidão absoluta. Funcionários do hospital cumprimentavam-no respeitosamente. Todos conheciam o empresário que havia doado uma ala inteira ao hospital 5 anos antes, mas eram apenas gentilezas profissionais. Chegou ao elevador e apertou o botão para o térreo. O motorista o esperava no estacionamento, mas Alberto precisava de ar, precisava pensar, precisava sentir que ainda estava vivo enquanto ainda era tempo. Decidiu caminhar. Saiu do hospital na região dos Jardins e seguiu em direção ao centro da cidade. Não havia destino, apenas a necessidade desesperada de se mover, de sentir o coração batendo, mesmo que por poucos meses mais. O contraste entre os bairros nobres e o centro deteriorado de São Paulo sempre o havia impressionado. À medida que caminhava, os prédios espelhados davam lugar a construções antigas. As calçadas lisas se tornavam irregulares, e o cheiro dos carros de luxo era substituído pelo odor da cidade real. Pessoas corriam para seus compromissos, vendedores ambulantes gritavam seus produtos, carros buzinavam incessantemente. A vida seguia seu curso frenético, mas Alberto sentia-se desconectado de tudo, como se assistisse a um filme em que não tinha papel. Foi quando a viu. Do outro lado da rua, perto da estação de metrô Sé, uma menina pequena estava sendo empurrada brutalmente por 2 seguranças de uma loja de departamentos. Não devia ter mais de 8 anos. Estava suja, com roupas rasgadas e remendadas, os pés descalços e machucados. «Sai daqui, pivete! Já falamos que não queremos mendigo na frente da loja!» gritou um dos seguranças, um homem corpulento que usava força excessiva contra a criança. «Mas eu só queria um pão», disse a menina com voz trêmula, tentando se proteger dos empurrões. «Tô com muita fome.» «Pão nada! Vai incomodar em outro lugar. Se eu te ver aqui de novo, chamo a polícia.» O segundo segurança ameaçou chutar a menina, que se encolheu no chão. Algo dentro de Alberto explodiu. Durante 3 anos havia se focado apenas em sua doença, em sua dor, em seu medo da morte.
Mas vendo aquela criança indefesa sendo maltratada por dois homens adultos, toda sua energia adormecida se concentrou numa única emoção: indignação pura. Atravessou a rua rapidamente, ignorando as buzinadas dos carros. Ei, vocês dois! Tirem as mãos dela! Os seguranças pararam e se viraram. Viram um homem bem vestido, de terno caro, relógio Rolex no pulso, com autoridade natural na voz e nos gestos. Não é problema seu, senhor, disse o primeiro segurança, mas com menos agressividade. Ela fica aqui o dia todo pedindo dinheiro e afugentando os clientes. Que problema vocês têm com uma criança pedindo comida? Senhor, o senhor não entende a situação. Esses meninos de rua são espertos. Fazem-se de coitados para roubar carteira, celular. Ela tem 8 anos, explodou Alberto. Vocês são dois homens adultos atacando uma criança. Isso não é segurança, é covardia. Alberto se agachou na altura da menina. Ela o olhava com olhos grandes e escuros, sem medo, mas com uma curiosidade misturada com cansaço. Havia algo naquele olhar que o desconcertou profundamente. Era como se ela pudesse ver através de sua alma, ver a dor que ele carregava, a solidão que o consumia. Como você se chama, pequena? Isabela, respondeu com voz suave, mas firme. Isabela, você está machucada? Eles te machucaram? Ela negou com a cabeça, mas Alberto pôde ver hematomas nos braços magros. Está com fome? Ela assentiu e Alberto viu lágrimas se formando em seus olhos, lágrimas que ela lutava para não derramar. Alberto se levantou e encarou os seguranças com uma fúria que não sentia há anos. Escutem bem, não quero ver vocês encostando um dedo nesta criança de novo. Se souber que maltrataram ela ou qualquer outra criança, eu mesmo venho aqui para resolvê-los. Entenderam? Senhor, o senhor não pode ameaçar. Não é ameaça, é promessa. Meu nome é Alberto Fratesi. Podem procurar na internet. Descobrirão que não faço ameaças vazias. Os seguranças se entreolharam. O nome era conhecido. Todo mundo em São Paulo conhecia o império de construção Fratesi em Associados. Agora saiam da frente. E se eu descobrir que vocês continuaram maltratando crianças, vou fazer questão de que percam seus empregos. Os homens hesitaram, mas algo no tom de Alberto, na autoridade natural que emanava dele, os fez recuar para dentro da loja. Alberto estendeu a mão para Isabela. Vem comigo, vamos comer alguma coisa. Ela pegou sua mão sem hesitar. Era pequena, fria, suja, mas surpreendentemente firme. Havia uma força naquela menininha que o impressionou. Caminharam até uma lanchonete próxima. Alberto pediu 2 sanduíches, batata frita, refrigerante e um milkshake para ela. Sentaram-se numa mesa nos fundos, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Enquanto Isabela comia com a voracidade desesperada de quem não sabe quando terá a próxima refeição, Alberto a observava atentamente. Mesmo suja e maltrapilha, havia uma dignidade nela que o tocava. Ela não comia como um animal faminto, mas com cuidado, como se soubesse que aquela era uma oportunidade especial. Isabela, há quanto tempo você não come? 2 dias, respondeu entre mordidas. Consegui umas frutas meio passadas ontem, mas antes disso... Onde estão seus pais? A pergunta fez com que ela parasse de comer por um momento. Seus olhos se encheram de uma tristeza profunda, mas sua voz permaneceu firme. Não tenho. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Câncer no pulmão. Nunca conheci meu pai. A palavra câncer atingiu Alberto como um soco no estômago. Engoliu em seco antes de perguntar. E onde você morava? Com quem cuidava de você? Com minha avó, vovó Mercedes. Ela me criou depois que minha mãe morreu. Os olhos de Isabela brilharam com um sorriso triste. Ela era a pessoa mais boa do mundo. Me ensinava a ler, contava histórias, cantava para mim dormir. E o que aconteceu com ela? Ficou doente também. Diabetes. Não tinha dinheiro para os remédios direito. A voz de Isabela tremeu ligeiramente. Eu cuidei dela até o final. Ela me ensinou muitas coisas antes de ir para o céu. Que tipo de coisas? Isabela parou de comer e olhou diretamente nos olhos de Alberto, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo sagrado.
Ela me ensinou que quando as pessoas ficam muito tristes por dentro, o corpo também fica doente, e que o amor pode curar qualquer coisa se a pessoa quiser ser curada. A simplicidade profunda da observação deixou Alberto sem palavras. Uma criança de 8 anos, órfã, vivendo nas ruas falando sobre amor e cura com uma sabedoria que ele nunca havia encontrado em nenhum médico. E você acredita nisso? Sei que é verdade. Vi minha vovó ficando melhor sempre que eu cuidava dela com carinho. Ela dizia que meu amor era o melhor remédio. Mas ela morreu mesmo assim, porque chegou a hora dela. Mas enquanto estava aqui, foi feliz. E quando a gente é feliz, até morrer não dói tanto. Alberto sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Esta criança havia experimentado perdas que destruiriam muitos adultos, mas ainda falava sobre amor e felicidade com uma certeza que o envergonhava. Isabela, há quanto tempo está sozinha na rua? 2 anos. Depois que vovó morreu, tentaram me colocar num abrigo, mas eram muitas crianças e pouca atenção. Fugi e resolvi me virar sozinha. Não tem medo? Tenho muito medo, admitiu ela. Principalmente à noite. Mas aí eu converso com minha mãe e minha vovó, e elas me dizem para ser forte, que um dia alguém ia aparecer para cuidar de mim. Alguém como quem? Isabela o olhou com uma intensidade que o desconcertou. Alguém como você. Como eu. Alguém que também está triste e precisa ser cuidado. Minha vovó dizia que as pessoas tristes se encontram para se ajudar. A observação da menina foi como uma revelação. Alberto se deu conta de que, apesar de toda a sua riqueza e sucesso, ele estava tão órfão e desamparado quanto ela. Talvez mais, porque ela ainda tinha esperança. Isabela, posso te perguntar uma coisa? Pode. Como você sabia que eu estava triste? Quando me viu ajudando você, não me conhecia. A pergunta fez com que Isabela sorrisse pela primeira vez desde que se conheceram. Seus olhos são iguais aos da minha vovó quando ela ficou doente. Tristes, com medo, mas ainda bons por dentro. E o que sua avó fazia quando ficava triste? Eu cuidava dela. Fazia chá, contava histórias, cantava as músicas que ela me ensinou. E ela sempre melhorava um pouquinho. Você acha que poderia cuidar de alguém como eu? Sei que posso, disse Isabela com uma confiança que desafiava sua idade. Minha vovó me ensinou que cuidar de pessoas tristes é o que eu sei fazer melhor. Alberto sentiu algo se mexer dentro de seu peito, algo que havia estado adormecido há muito tempo. Era esperança, era propósito, ou talvez fosse simplesmente amor em sua forma mais pura. Isabela, se eu te contasse que estou muito doente, você ficaria com medo? Que tipo de doente? O mesmo tipo da sua mãe. Câncer. Os olhos de Isabela se encheram de uma determinação feroz. Então você precisa de mim mais do que eu preciso de você. Por que você diz isso? Porque eu sei como é perder alguém para essa doença. E sei que o amor pode ser mais forte que ela. Os médicos disseram que não tem cura, Isabela. Médicos sabem sobre remédios e cirurgias, mas não sabem sobre amor. O amor cura de dentro para fora. A fé inabalável da menina começou a infectar Alberto. Pela primeira vez em 3 anos, sentiu algo além de desespero e medo. E se eu morrer mesmo assim? Então, pelo menos, você vai ter vivido sendo amado e cuidado. É melhor que morrer sozinho e triste. A lógica simples e poderosa de Isabela destruiu todas as barreiras racionais que Alberto havia construído. Isabela, você gostaria de morar comigo? De ser minha filha? Os olhos da menina se iluminaram como estrelas. Você quer ser meu papai? Quero mais do que qualquer coisa no mundo. E eu posso cuidar de você quando estiver doente? Pode. Aliás, preciso muito que cuide. Isabela se levantou da cadeira e caminhou até o lado de Alberto. Sem pedir permissão, subiu em seu colo e o abraçou com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Pronto, agora você não está mais sozinho, e nem eu. Alberto a abraçou de volta, sentindo lágrimas rolarem por seu rosto. Pela primeira vez em 3 anos, não eram lágrimas de desespero, mas de gratidão. Para quem está acompanhando até aqui, deixe a palavra família nos comentários. Só assim saberemos que você está vivendo esta história conosco. Vamos continuar. O apartamento de Alberto no Morumbi
Era a representação física de sua vida. Impressionante, caro e completamente vazio de amor. Quando entraram, Isabela olhou ao redor com olhos arregalados. Nossa, é muito grande. É tudo seu? Era só meu. Agora é nosso. Nosso de verdade? De verdade. Isabela caminhou pela sala principal, tocando nos móveis como se fossem objetos sagrados. Parou em frente às enormes janelas que davam vista para a cidade. Daqui dá para ver a rua onde eu morava, disse apontando para o centro distante. Onde você morava? Embaixo do viaduto do chá. Quando chovia muito, eu ficava ali. Alberto sentiu o coração se apertar, imaginando essa criança dormindo ao relento, protegida apenas por uma estrutura de concreto. Nunca mais vai precisar dormir na rua, Isabela. Esta é sua casa agora. Ela se virou para ele com uma expressão séria. Papai Alberto? Sim? Como está se sentindo agora? A pergunta o pegou desprevenido. Alberto parou para prestar atenção ao próprio corpo, algo que havia evitado fazer durante meses. Diferente. Diferente como? A dor ainda está aqui, disse tocando o peito. Mas não parece tão desesperadora. É porque agora você tem alguém para cuidar e alguém para cuidar de você. Quando a gente tem amor, a dor não vai embora, mas fica mais fácil de aguentar. A sabedoria da menina continuava impressionando Alberto. Como alguém tão jovem podia entender coisas que ele levou 50 anos para aprender? Isabela, você precisa tomar um banho e trocar de roupa. Posso? Faz muito tempo que não tomo banho de verdade. Claro que pode. E depois vamos comprar roupas novas para você. Enquanto ela tomava banho, Alberto ligou para Marina, sua assistente há 15 anos. Marina, preciso que providencie algumas coisas urgentemente. Claro, Sr. Fratesi. O que precisa? Roupas completas para uma menina de 8 anos, tamanhos pequenos, desde roupas íntimas até sapatos, tudo de boa qualidade. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor Fratesi, uma menina? O senhor não havia me contado sobre nenhuma criança. É uma longa história, Marina. Só providencie as roupas, por favor. E também preciso que marque uma consulta urgente com o Dr. Henrique Castilho. O advogado especialista em direito de família? Exato. Quero iniciar um processo de adoção o mais rápido possível. Senhor Fratesi, posso perguntar? Depois eu explico tudo. Por ora, apenas execute o que pedi. Sim, senhor. Mais alguma coisa? Alberto pensou por um momento. Sim, cancele todos os meus compromissos pelos próximos dias. Indefinidamente, na verdade. Todos? Mas, senhor, tem a reunião com os investidores da Torre Morumbi amanhã e a aprovação do projeto do... Cancele tudo, Marina. Tenho prioridades mais importantes agora. Quando Isabela saiu do banho, envolvida numa toalha que parecia um vestido de princesa nela, Alberto quase não a reconheceu. Limpa, seus cabelos escuros brilhavam e seus olhos pareciam ainda maiores em seu rosto pequeno e delicado. Me sinto como uma pessoa nova, disse, girando na toalha. Você é uma pessoa nova. Nossa vida começou hoje, Isabela. Posso te falar uma coisa, papai? Pode falar qualquer coisa. Desde que minha vovó morreu, eu rezava todas as noites, pedindo para Deus mandar alguém para cuidar de mim. Mas hoje eu entendi que Deus não ia mandar qualquer pessoa. O que quer dizer? Ele ia mandar alguém que precisasse de mim tanto quanto eu precisasse dele, para que a gente se cuidasse junto. A observação de Isabela atingiu Alberto como uma revelação. Talvez seu encontro não fosse coincidência. Talvez duas almas perdidas tenham se encontrado no momento exato em que ambas mais precisavam. Naquela noite, Alberto colocou Isabela na cama do quarto de hóspedes, que parecia engoli-la de tão grande. Papai Alberto? Sim, minha filha. Posso dormir aqui do lado, no chão mesmo. É que faz muito tempo que não durmo sozinha num lugar fechado. Claro que não vai dormir no chão. Você pode dormir na minha cama comigo, ou eu posso dormir aqui no quarto com você. Pode ficar aqui, só até eu me acostumar. Posso ficar o tempo que você quiser. Alberto trouxe uma poltrona para o quarto e se acomodou ao lado da cama. Papai? Sim?
minha vovó me ensinou uma coisa que pode ajudar você. O que foi? Ela dizia que antes de dormir a gente tem que conversar com o corpo e pedir para as partes doentes ficarem boas. Como assim? Você põe a mão onde dói e fala: células ruins, vocês não são bem-vindas aqui. Células boas, fiquem fortes e expulsem as ruins. Minha vovó dizia que o corpo escuta o que a gente fala para ele. A sugestão era infantil, sem base científica, mas havia algo na fé absoluta de Isabela que tocou Alberto. Você fazia isso com sua avó? Fazia. E ela sempre dizia que sentia as células boas ficando mais fortes depois. Ela melhorou? Por um tempo, sim. E quando chegou a hora dela partir, ela disse que não tinha mais medo, porque sabia que as células boas haviam lutado o máximo que podiam. Alberto colocou a mão sobre o peito, onde sentia a dor constante do tumor. Células ruins, disse se sentindo um pouco ridículo. Vocês não são bem-vindas aqui. Mais forte, papai, tem que falar com certeza, como se você fosse o chefe do seu próprio corpo. Alberto respirou fundo e falou com mais convicção. Células ruins, vocês não são bem-vindas no meu corpo. Células boas, fiquem fortes e lutem. Agora imagina a luz entrando no seu peito e expulsando toda a escuridão. Alberto fechou os olhos e tentou visualizar. Surpreendentemente, conseguiu imaginar uma luz dourada aquecendo seu peito, empurrando algo escuro para fora. Senti algo, disse surpreso. Sentiu o quê? Como se houvesse esperança, onde antes só havia medo. Então funcionou. Agora temos que fazer isso todos os dias. Você vai me ajudar. Vou te ajudar sempre, papai. É para isso que estou aqui. Pela primeira vez em 3 anos, Alberto dormiu profundamente, sem pesadelos sobre a morte. Na manhã seguinte, acordou com o cheiro de algo queimando. Correu à cozinha e encontrou Isabela numa cadeira em frente ao fogão, tentando fazer ovos mexidos. Isabela, cuidado, você pode se queimar. Desculpa, papai. Queria fazer café da manhã para você, igual minha vovó fazia para mim quando eu estava triste. A cozinha estava um caos, ovos no chão, leite derramado, 2 fatias de pão carbonizadas na torradeira. Mas o sorriso orgulhoso no rosto de Isabela valia toda a confusão. Foi muito carinhoso da sua parte, minha filha. Que tal se fizermos juntos da próxima vez? Você sabe cozinhar? Sei algumas coisas. Minha mãe me ensinou quando eu era pequeno. Enquanto limpavam a cozinha juntos, Alberto percebeu algo surpreendente. Não havia pensado na morte desde que acordou. Sua mente estava completamente focada em cuidar de Isabela, em ensiná-la, em vê-la feliz. Papai? Sim? Como você está se sentindo hoje? Alberto parou para avaliar. A dor no peito ainda estava presente, mas havia algo diferente. Melhor, muito melhor que ontem. A dor diminuiu? Um pouco, mas mais importante que isso, não me sinto mais vazio. É porque agora você tem um motivo para querer ficar bom. E qual é? Eu tenho você para cuidar. Quando a gente tem alguém para amar, o corpo luta mais forte. Naquele mesmo dia, Alberto ligou para o Dr. Silva. Doutor, gostaria de marcar novos exames. Senhor Fratesi, conversamos anteontem. Como expliquei, em casos como o seu, mudanças significativas levam semanas para serem detectadas. Mesmo assim, gostaria de refazer os exames. Posso perguntar se houve alguma mudança em seu quadro? Novos sintomas? Sim, houve uma mudança importante. Que tipo de mudança? Adotei uma filha. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Perdão? Adotei uma menina de 8 anos. Ela está morando comigo e, bem, pela primeira vez em 3 anos, sinto que tenho uma razão para lutar. Senhor Fratesi, entendo que essa mudança pessoal seja significativa emocionalmente, mas quero ser claro que isso não altera a realidade médica do seu quadro. Doutor, posso te pedir um favor? Claro. Faça os exames e depois tire suas conclusões. Tenho a sensação de que pode se surpreender. O médico hesitou. Está bem, mas não quero que crie expectativas irreais baseadas em... Doutor Silva, pela primeira vez em 3 anos eu acordo sem medo de morrer. Isso já é um milagre médico, não é?
Bem, sim, o estado emocional do paciente tem impacto comprovado no sistema imunológico. Então, marque os exames, por favor. Os exames foram marcados para a semana seguinte. Enquanto isso, Alberto e Isabela estabeleceram uma rotina que transformou completamente a vida de ambos. Todas as manhãs, tomavam café da manhã juntos. Alberto havia ensinado Isabela a fazer panquecas, que se tornaram o prato favorito dela. Durante as manhãs, ele trabalhava algumas horas em casa enquanto ela desenhava ou lia os livros infantis que haviam comprado numa livraria nos Jardins. A primeira ida à livraria havia sido uma experiência tocante. Isabela nunca havia estado numa livraria de verdade e ficou extasiada com a quantidade de livros disponíveis. "Posso escolher qualquer um?" havia perguntado com os olhos brilhando. "Pode escolher todos que quiser." "Todos?" "Todos que conseguir carregar." Isabela havia escolhido 23 livros, desde contos de fadas clássicos até livros de ciências para crianças. Naquela noite, Alberto leu para ela até que adormecesse, e pela primeira vez ouviu sua risada genuína ao escutar as vozes engraçadas que ele fazia para cada personagem. Às tardes, saíam para caminhar no Parque Ibirapuera. Isabela corria na frente parando para mostrar flores, pássaros, esquilos ou qualquer coisa que considerasse interessante. Sua energia e entusiasmo por coisas simples eram contagiosos. "Olha, papai, essa borboleta é azul. Nunca vi uma borboleta azul." "É uma borboleta morfo. São raras aqui em São Paulo." "Como você sabe?" "Aprendi quando era criança. Meu pai gostava de natureza." "Seu pai era legal?" "Era muito legal. Você gostaria dele." "E ele gostaria de mim?" "Adoraria." Ele sempre dizia que crianças ensinam aos adultos como voltar a se surpreender com o mundo. Durante essas caminhadas, Alberto se deu conta de que estava olhando para a vida com os olhos de Isabela. Coisas que passavam despercebidas, o canto dos pássaros, a textura das folhas, o cheiro da terra molhada, ganhavam nova importância quando vistas através da perspectiva dela. À noite, desenvolveram o que Isabela chamava de ritual de cura. Sentavam-se no sofá da sala. Ela colocava as mãozinhas sobre o peito dele e juntos falavam com o corpo de Alberto. "Células boas, fiquem fortes. Células ruins, vão embora. Papai Alberto precisa ficar bom para cuidar de mim e eu preciso cuidar dele." Era infantil, sem base científica, mas Alberto sentia uma energia real durante esses momentos. Talvez fosse o poder da fé de Isabela, talvez fosse o amor puro que emanava dela, ou talvez fosse simplesmente o fato de não estar mais sozinho em sua luta. Uma semana depois dos primeiros exames, Alberto recebeu uma ligação inesperada do Dr. Silva. "Senhor Fratesi, precisa vir ao hospital imediatamente." O tom de voz do médico fez o coração de Alberto disparar. "Aconteceu alguma coisa com os resultados?" "Prefiro conversar pessoalmente." "Doutor, por favor, me diga se é uma boa ou má notícia." "Senhor Fratesi, em 30 anos de medicina nunca vi nada assim." Alberto sentiu o mundo girar. Seria possível que... "Isabela, preciso ir ao hospital conversar com o doutor." "Posso ir junto?" "Melhor você ficar em casa com a Marina. Ela vai ficar com você até eu voltar." "Papai, você está com medo?" "Um pouco." "Então leva isso," disse, tirando do pescoço uma correntinha simples com um pequeno crucifixo. Era da minha vovó. Ela dizia que protegia quem carregasse. Alberto aceitou a corrente e a colocou no pescoço. O metal estava quente do corpo de Isabela. "Obrigado, minha filha. Volto logo." No hospital, o Dr. Silva o esperava com uma expressão que misturava confusão e incredulidade. "Senhor Fratesi, sente-se, por favor." "Doutor, pelo amor de Deus, me diga logo o que aconteceu." "Os tumores diminuíram 40%. Alberto ficou em silêncio por vários segundos, processando a informação. "Como assim diminuíram?" 40% de redução no tamanho, Sr. Fratesi. Em uma semana. Isso é impossível segundo tudo que sabemos sobre oncologia." "Impossível como?" O médico tirou os óculos e os limpou nervosamente. "Sr. Fratesi, em 30 anos tratando câncer, a regressão mais rápida que já vi foi de 10% em um mês, com quimioterapia agressiva, 40% em uma semana, sem nenhum tratamento,
Isso desafia tudo o que aprendemos sobre a doença. Mas é real? Não é erro nos exames? Refizemos os exames 3 vezes. Comparamos com aparelhos diferentes. Mandamos para análise em outro laboratório. Todos confirmaram. Alberto sentiu lágrimas rolando por seu rosto. O que isso significa? Significa que algo extraordinário está acontecendo em seu organismo. O sistema imunológico está atacando as células cancerígenas com uma eficiência que não consigo explicar cientificamente. E agora? Agora continuamos monitorando. E, Senhor Fratesi, o que quer que esteja fazendo de diferente, não pare. Alberto sorriu através das lágrimas. Não vou parar, doutor. Nunca mais. De volta para casa, Alberto encontrou Isabela ansiosa na sala. E aí, papai? O que o doutor disse? Disse que você é mágica. Eu sou? É sim. Os tumores estão diminuindo. Muito. Isabela deu um grito de alegria e se jogou nos braços dele. Eu sabia que ia funcionar. Como sabia? Porque senti. Durante nossos rituais eu sentia o amor entrando em você e expulsando a doença. O amor sempre vence, papai. Alberto a pegou no colo e girou pela sala, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Isabela, tem uma coisa importante que preciso te falar. O quê? Amanhã vamos ao cartório para oficializar sua adoção. Você quer mesmo ser minha filha para sempre? Quero mais que tudo no mundo. Então amanhã você vai ter oficialmente um pai, e eu vou ter oficialmente a melhor filha do universo. Mas nem tudo seria fácil dali em diante. Na semana seguinte, Alberto recebeu uma visita inesperada. 2 assistentes sociais da prefeitura vieram ao apartamento para uma verificação de rotina do processo de adoção. Senhor Fratesi, disse a assistente social mais velha, sou doutora Carla Santos, do Conselho Tutelar. Esta é minha colega, doutora Ana Beatriz. Viemos fazer uma avaliação do ambiente onde a menor Isabela está residindo. Claro, entrem. As 2 mulheres fizeram uma inspeção minuciosa do apartamento, anotando detalhes, tirando fotos, fazendo perguntas. Senhor Fratesi, vemos que o senhor mora sozinho há muitos anos. Tem experiência com crianças? Não tenho experiência formal, mas estou aprendendo dia a dia com a Isabela. E sua situação de saúde? Fomos informados de que está em tratamento oncológico. A pergunta atingiu Alberto como um balde de água fria. Alguém havia feito uma denúncia. Estou sim em acompanhamento médico, mas meu quadro está melhorando significativamente. Senhor Fratesi, interviu a doutora Ana Beatriz, entendemos sua boa intenção, mas uma criança precisa de estabilidade. Se sua condição de saúde é instável, minha condição está melhorando justamente por causa dela. Mesmo assim, precisamos considerar o melhor interesse da menor. Isabela, que até então estava brincando em seu quarto, apareceu na sala. O que está acontecendo, papai? Nada demais, minha filha. Essas senhoras vieram nos conhecer. A doutora Carla se agachou na altura de Isabela. Olá, Isabela. Você está feliz aqui? Muito feliz. É a primeira vez na vida que tenho uma casa de verdade. E o senhor Alberto cuida bem de você? Ele é o melhor pai do mundo. E eu cuido dele também quando ele fica triste. Como você cuida dele? Fazemos exercícios para as células ruins irem embora e as células boas ficarem fortes. As assistentes sociais se entreolharam. Exercícios como? A gente conversa com o corpo dele e manda as células ruins embora. E eu ponho a mão no peito dele e mando muito amor para dentro. Isabela, disse a doutora. Ana Beatriz, com uma expressão preocupada. Você sabe que o senhor Alberto está doente? Estava doente. Agora está ficando bom. E se ele ficar doente de novo? Ou se ele precisar ir para o hospital? O rosto de Isabela se encheu de uma determinação feroz. Então eu vou ficar com ele no hospital. Família não abandona família. Depois que as assistentes sociais foram embora, Alberto notou que Isabela ficou mais quieta que o normal. Minha filha, o que foi? Papai, elas vão me tirar de você? Não vão tirar você de mim nunca. Mas elas disseram que você pode ficar doente de novo. Isabela, vem cá. Ele a pegou no colo e se sentaram no sofá. Minha filha, é verdade que posso ficar doente de novo. O câncer é uma doença complicada. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Então, elas estão certas.
Você pode morrer e eu vou ficar órfã de novo. Não, não estão certas. Sabe por quê? Por quê? Porque aprendi uma coisa muito importante com você. Antes, quando estava doente, eu estava lutando sozinho contra o câncer. E quando se luta sozinho, a chance de perder é maior. E agora? Agora somos dois lutando. Seu amor me dá uma força que nenhum remédio pode dar. Mas e se não for suficiente? Alberto pensou cuidadosamente antes de responder. Isabela, ninguém pode prometer que vai viver para sempre. Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas posso te prometer uma coisa. O quê? Enquanto eu estiver vivo, você vai ser amada, protegida e cuidada. E se algum dia eu não estiver mais aqui, vou ter certeza de que você tenha pessoas que te amem tanto quanto eu. Você não vai morrer, papai. Eu não vou deixar. Minha filha, você já me salvou. Antes de te conhecer, eu estava morto por dentro. Agora estou vivo. Mesmo que aconteça alguma coisa comigo, você já fez o milagre. Que milagre? Me ensinou a amar de novo. E quem aprende a amar nunca morre de verdade, porque fica vivo no coração de quem ama. Na semana seguinte, Alberto recebeu uma ligação da doutora Carla. Senhor Fratesi, completamos nossa avaliação. E qual é a conclusão? É complicado. Por um lado, vemos claramente que a menina está feliz e bem cuidada. Por outro, sua condição de saúde representa um risco de instabilidade. Doutora Carla, posso sugerir uma coisa? Claro. Que tal vocês conversarem com meu médico? Doutor Augusto Silva, do Sírio-Libanês. Ele pode explicar melhor minha condição atual. Seria uma boa ideia. 2 dias depois, Alberto recebeu outra ligação, desta vez do Dr. Silva. Senhor Fratesi, tive uma conversa muito interessante com as assistentes sociais. E como foi? Expliquei a elas que seu caso é o mais extraordinário que já acompanhei. Mostrei os exames comparativos. A regressão continua acelerada. Continua? Nos últimos exames, 80% de redução dos tumores. Senhor Fratesi, para todos os efeitos práticos, você está em remissão. Alberto caiu na cadeira. Remissão? Os tumores remanescentes são tão pequenos que estão dentro da margem de erro dos equipamentos. Seu organismo está vencendo a batalha. Dr. Silva, isso significa que... Significa que você pode planejar um futuro, Sr. Fratesi. Um futuro longo ao lado da sua filha. Naquela noite, Alberto chamou Isabela para uma conversa especial. Minha filha, tenho uma notícia para você. Boa ou ruim? A melhor notícia de nossas vidas. Fala. O câncer está quase todo embora. O doutor disse que posso planejar um futuro longo com você. Isabela ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Quer dizer que você não vai morrer? Não vou morrer agora. Vamos ter muitos anos juntos. Muitos anos mesmo? Muitos anos. Posso te ver crescer, estudar, se formar, casar se quiser, ter filhos se quiser. Isabela explodiu em lágrimas de alegria e se jogou nos braços dele. Eu sabia que o amor ia ganhar. Como tinha tanta certeza. Porque minha vovó me ensinou que quando 2 pessoas se amam de verdade, elas ficam mais fortes que qualquer coisa ruim. Uma semana depois, chegaram os papéis oficiais da adoção. Alberto era legalmente pai de Isabela, mas foi nesse momento de felicidade que chegou o maior desafio de suas vidas. Alberto estava no escritório em casa quando recebeu uma ligação que o deixou em pânico. Senhor Fratesi, aqui é da Escola Municipal Santos Dumont. A Isabela desmaiou durante a aula de educação física. Como assim desmaiou? Ela estava correndo e de repente caiu. Está consciente agora, mas pediu para chamar o senhor. Estou indo para aí. Alberto chegou à escola em tempo recorde. Encontrou Isabela na enfermaria, pálida, mas acordada. Papai, o que aconteceu, minha filha? Não sei. Estava correndo e de repente tudo ficou escuro. A professora de educação física se aproximou. Senhor Fratesi, Isabela não é a primeira vez que demonstra cansaço excessivo. Nas últimas semanas ela tem ficado para trás nas atividades. Isabela, por que não me contou que estava se sentindo cansada?
Não queria te preocupar. Você estava ficando bom. Não queria estragar nada. Alberto sentiu o coração apertar. Sua filha havia escondido sintomas para não preocupá-lo. Vamos ao médico agora mesmo. No hospital, depois de uma série de exames, o pediatra Dr. Fernando Campos chamou Alberto para uma conversa particular. Senhor Fratesi, preciso informá-lo que Isabela está com anemia severa e sinais de desnutrição crônica. Como assim desnutrição? Ela come muito bem em casa. O problema não é atual. São sequelas dos anos vivendo na rua. O organismo dela foi severamente prejudicado pela falta de alimentação adequada durante anos. É grave? É sério. Precisamos de acompanhamento nutricional intensivo, suplementação vitamínica e possivelmente algumas transfusões de sangue. E o prognóstico? Com cuidado adequado, que obviamente ela terá, o prognóstico é excelente, mas será um processo longo. Quando Alberto voltou ao quarto de Isabela, ela estava chorando. Papai, eu vou ficar doente como você estava. Não, minha filha, você não tem câncer. Seu corpo só está se recuperando de ter passado fome por muito tempo. Mas vou ter que tomar remédios, fazer exames, ir ao médico toda semana? Sim, por um tempo. Igual você fazia? Parecido. Isabela secou as lágrimas e sorriu. Então agora é minha vez de ser corajosa e sua vez de cuidar de mim. É assim mesmo. E vou cuidar de você exatamente como você cuidou de mim. Com muito amor? Com todo o amor do mundo. Os meses seguintes foram intensos. Isabela precisava tomar vitaminas 3 vezes ao dia, fazer exames semanais e seguir uma dieta rígida para recuperar o organismo. Algumas vezes acordava enjoada pelos suplementos de ferro, outras vezes ficava cansada demais para brincar. Mas Alberto cuidou dela com a mesma dedicação amorosa que ela havia demonstrado durante sua doença. Inventou jogos para tornar a medicação mais divertida, contava histórias durante os exames e criou recompensas especiais para cada meta de recuperação alcançada. Papai, disse Isabela numa tarde em que estava particularmente fraca, agora você entende como eu me sentia quando você estava doente? Entendo, minha filha. É difícil ver quem amamos sofrendo. Mas agora eu entendo por que vale a pena. Cuidar de quem a gente ama é a coisa mais importante do mundo. É mesmo. E eu sei que vou ficar boa, igual você ficou. Como sabe? Porque agora sou eu que tenho alguém que me ama cuidando de mim. E amor cura tudo, lembra? 6 meses depois do diagnóstico de Isabela, ambos estavam completamente recuperados. Alberto em remissão total do câncer, Isabela com todos os indicadores nutricionais normais. Sentados no Parque Ibirapuera numa tarde de domingo, observavam outras famílias brincando. Papai? Sim, minha filha. A gente passou por muitas coisas difíceis juntos. Passamos mesmo. E você sabe o que eu aprendi? O quê? Que família de verdade não é quem nasce junto. É quem escolhe ficar junto nas horas boas e nas ruins. Onde aprendeu isso? Observando a gente. Você me escolheu quando eu estava na rua, e eu te escolhi quando você estava doente, e continuamos nos escolhendo todos os dias. Alberto abraçou a filha mais forte. E vamos continuar nos escolhendo sempre. Sempre mesmo? Para sempre. 2 anos depois, Alberto e Isabela estavam na inauguração do Instituto Esperança Viva, uma clínica gratuita que oferecia apoio nutricional para crianças em situação de rua e acompanhamento psico-oncológico para pacientes com câncer. Papai, você acha que nossa história pode ajudar outras pessoas? Tenho certeza que sim, por isso construímos este lugar. Para mostrar que amor cura, para provar que 2 pessoas que se amam podem vencer qualquer coisa. Isabela, agora com 10 anos, cortou a fita da inauguração ao lado do pai. O prédio se encheu de famílias, médicos, voluntários e crianças que precisavam de cuidado. Viu, papai? Nosso amor se multiplicou. Agora vai cuidar de centenas de pessoas. O melhor investimento da minha vida, disse Alberto beijando a cabeça da filha. Não foi investimento, papai. Foi família. E assim, a menininha de rua órfã que ensinou a um empresário milionário que o amor pode curar qualquer doença,
continuou espalhando sua sabedoria, provando que os maiores milagres nascem quando dois corações solitários decidem se cuidar mutuamente, transformando dor em amor e desespero em esperança. Esta história tocou seu coração? Se você acredita no poder transformador do amor incondicional, deixe seu like e se inscreva no canal. Nos conte nos comentários seu nome e de que lugar está assistindo. Sua companhia é sempre bem-vinda. Um abraço e até a próxima.